O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita recebe o companheiro, médium, divulgador do Espiritismo, Júlio Carvalho. Seja bem-vindo, Júlio. Obrigado. Prazer estar aqui. Prazer é nosso em recebê-lo. E há pouco nós escutamos você ao término do trabalho de hoje de psicografia, em você dizer que Pratinha, porque você é de Pratinha, sim, Minas Gerais. Eu sou de Araxá, mas moro lá há algum tempo, me considero de Pratinha. Explica um pouco para o nosso telespectador como é que é essa sua relação com os espíritos, como é que isso funciona, quando isso começou? Começou ainda bem criança, 4, 5 anos de idade, quando eu comecei a ver os primeiros espíritos desencarnados, assim, que eu reconheço hoje que foram as primeiras visões. Eu puxo muito diálogo com meus pais, com as minhas tias, com meus parentes e vou descobrindo coisas novas com o passar do tempo. Então, com 4 para 5 anos, eu vi o primeiro espírito que eu considerava que era Jesus, porque eu via Jesus sempre sangrando nas estátuas, né? Nas figuras. E aí, uma vez eu vi esse espírito sangrando, eu creio, porque onde a gente morava tinha um bairro próximo que era muito violento, eu penso hoje que deveria ser alguém que foi assassinado e foi, né, até ali pedir socorro. E aí foi a primeira vez que eu vi os espíritos, e eu tive uma relação muito tranquila com eles, ao ponto de confundi-los com encarnados, mesmo depois de adulto. Né? Ivone Amaral Pereira fala nas suas obras, e eu só fui entender quando eu li Ivone Amaral, porque muitos espíritos eu não conseguia ver os pés deles. Né? E a Ivone fala disso. Né? Geralmente os médiuns, os clarividentes, não conseguem enxergar os pés dos espíritos, porque eles se materializam de um certo do tronco para cima. Geralmente a gente vê eles assim. E aí, mas existiam espíritos tão materializados, tão apegados ainda à vida terrena, que eu via-os e considerava que eles estavam encarnados e mantinha diálogo com eles. Então, a relação começou aí com muita naturalidade, desde pequeno, desde criança. Para o nosso telespectador, para aquele que está nos assistindo, você via os espíritos e qual mais sensações, o que mais você percebia nessa tua relação com os espíritos? Porque pode ter alguém em casa, né, sim, que tenha algo parecido ou tenha um familiar vivenciando isto e a sua experiência, o seu conhecimento pode ajudá-los. Olha, eram inúmeras sensações mediúnicas que se tornava muito confuso. Né? Então, desde criança, muito pequeno, quando eu comecei a escrever, eu já escrevia poemas, intuído pelos espíritos, com certeza, hoje eu vejo isso, ou até mesmo com a psicografia mecânica. Né? E as sensações eram inúmeras, porque a maior dificuldade que a gente tem hoje em dia das crianças médiuns, né, que são inúmeras, e isso pode ser passageiro ou não, é a forma como os pais lidam com elas, a família lida. Porque até o momento em que elas estão vivenciando aquilo, naturalmente, elas estão completamente sentindo-se normal, estão sentindo normais. O problema, como eu falei antes, é a reação que os pais e os parentes têm de se assustarem, de se espantarem, de denominar a criança como uma criança doente, como uma criança problemática. E aí ela passa a ser problemática mesmo, porque você se sente diferente de todos. Né? Então as sensações são várias. Né? No meu caso, eu tive pouco problema, muito pouco problema, em relação às sensações. Por causa, talvez, que a mediunidade era mais ostensiva. A gente vê, por exemplo, crianças e adolescentes que têm sensações que qualquer espírito transmite para eles. Eu não tinha esse problema. Se eu visse, por exemplo, um espírito suicida, eu não sentia a angústia que ele sentia. E muitas das vezes os problemas e sensações que a gente tem nas famílias, nas crianças, nos adolescentes, eles sentiam a sensação de angústias, de muita angústia, de ansiedade, e isso transformar-se em enfermidade física. Você começou esse trabalho de cartas consoladoras como médium psicógrafo há quanto tempo? Em 2001, exatamente, que eu comecei na Casa Espírita. Né? Eu considero que eu comecei esse trabalho antes. Na escola, por exemplo, eu psicografava peças teatrais.
mas eu não sabia que era psicografia. A gente mudou para a zona rural em 97, decorrência também dos problemas mediúnicos. Eu estava com 12 para 13 anos e o meu irmão mais velho começou a ver espíritos também. Somos 4 irmãos. Então, com aquela canseira, porque eu era considerado doente, né? Tomava medicação. E quando a gente mudou para a zona rural, eu comecei a estudar. Então, a vida na zona rural era diferente. A gente não tinha aquele conforto da cidade, inclusive não tinha nem energia elétrica. E eu tinha que estudar à noite, mesmo ainda muito jovem, né? 12 para 13 anos. Eu comecei a estudar à noite num vilarejo que existia já, porque era, na época, a prefeitura, a Secretaria de Educação colocou cursos à noite. Hoje em dia não existe isso, talvez, por causa das limitações de horários. Mas naquela época, com 13 para 14 anos, né? Quando eu já tinha completado os 13 anos, pouco tempo depois que eu mudei para a fazenda, 2 meses depois, eles abriram essa exceção porque a maioria dos jovens trabalhava durante o dia. Ou era melhor colocar cursos noturnos ou deixar os jovens sem estudar. Então, a gente tinha que trabalhar durante o dia muito, trabalho de zona rural, você acordar às 5 horas, buscar vaca nos campos, né? Ainda estava escuro, tirar leite, né? Você tinha que ordenhar, você tinha que fazer tudo, inclusive tudo naquela época, 97 foi o ano, era tudo muito primário. Eu me considero privilegiado de ter vivido uma época pré-internet, uma das poucas gerações, a última geração talvez que viveu uma época pré-internet e que fazia as coisas na zona rural como antigamente, debulhar o milho na mão, tudo aquele processo. Era muito serviço. 4 horas da tarde eu tomava banho e ia para a escola. Uma jornada terrível, porque eu chegava na escola só 6 horas da tarde, as aulas acabavam 11 horas da noite, eu chegava em casa 1 da manhã. Então, se eu chegasse em casa 1 hora da manhã, as tarefas, os pedidos que os professores faziam de trabalhos, eu só teria aquele momento para fazer, porque outro dia eu tinha que pegar duro no serviço. Então, eu tinha que fazer durante a madrugada. Então, eu simplesmente apagava. Acordava de manhã para ir trabalhar, já com aquele monte de texto escrito. Trabalho realizado, né, os trabalhos de matemática, geografia. Mas essa parte não eram os espíritos que faziam, não. Nunca tive facilidade nisso, não. Resolver os problemas de física, de matemática. Mas, quando eu estava terminando os trabalhos, eu notava que eu adormecia. Acordava no outro dia com textos escritos. Eu não sabia explicar aquilo. E aquilo, eu comecei, então, tinha alguns professores e amigos que eu confiava muito. Eu começava a levar para eles e virou peça teatral. Eram textos assim, com um grande fundo moral. Então, por exemplo, se semana que vem fosse o dia do meio ambiente, eu psicografava uma coisa hoje e levava para a professora. Era muito intuído a levar. E nessa época que a gente mudou para a fazenda, a mediunidade de clarividência, de audiência, as mais ostensivas, deu uma pausa. Eu continuava vendo com menos frequência, ouvindo com menos frequência, mas comecei a desdobrar muito. Dormia e desdobrava. E as psicografias então começavam a acontecer também nessa época. E aí, quando foi 2001, oficialmente um amigo, no ano 2000, um amigo de escola falou para o pai dele sobre essa questão. O pai dele já conhecia o caso, porque ele era amigo da família, e aí ele me levou para a casa espírita. Ele insistiu desde 2000. 2001 fui para a casa espírita e lá eu comecei a psicografia. Oficialmente 2001, então a gente está com 16 anos de psicografia. Lá na casa espírita, quando você foi para essa atividade de psicografia, nós podemos dizer que tem 2 vivências, e uma vivência antes da sua ida para a casa espírita e depois da sua ida para a casa espírita, nessa sua relação com os espíritos? Sim, porque o primeiro dia que eu fui para a casa espírita, ainda esses dias eu lembrava isso com a pessoa que me levou para a casa espírita, porque em 2000 eu me considerei espírita, porque eu comecei a ler livros espíritas. E aí eu achava as ideias incríveis. Eu lia livros dos espíritos e pensava assim, isso aqui está tudo lógico, isso aqui encaixa no que eu procuro. E era como se eu estivesse já sabendo daquela coisa, mas que não tivesse ainda acesso àquele conhecimento. Como se despertasse algo muito interessante. Mas a primeira vez que eu fui para a casa espírita, eu cheguei na casa espírita e já fui psicografando. Já pedi uma caneta, pedi a caneta, os papéis e já trouxe uma mensagem naquela época. E quando eu voltei para casa, né,
poucas pessoas sabem disso, chovia muito e eu não tinha moto, não tinha automóvel, e esse amigo me deixou no alto da minha casa, da fazenda, porque encravava muito e estava chovendo muito. Mas tinha dado uma estiada, ele pediu para mim dormir na casa dele, eu falei, não vou para minha casa. E naquele dia eu já estava assustado, já com a psicografia, porque aí eu presenciei aquilo acontecendo comigo, e, enfim, alguém me explicou o que era aquilo. E quando eu cheguei, que eu desci no alto, né, que ficava mais ou menos 1 quilômetro até a minha casa, eu tinha que caminhar 10 horas da noite, uma escuridão total entre 2 lavouras de milho. E quando eu comecei a descer, eu começava a ouvir vozes, comecei a ver vultos. E aí quando eu cheguei em casa, eu falei assim, voltou tudo de novo. E realmente, aí começou tudo de novo. Era como se essa mediunidade ficou adormecida de 97 até 2001, voltasse com toda a força possível. E aí eu voltei a ver os espíritos, voltei a falar com eles com frequência o tempo todo. E aí essa fase, após a casa espírita, eu já comecei na casa espírita com essa pressão da responsabilidade. Então a mediunidade antes era aquela coisa suave, sabe? Aquilo que não tinha um comprometimento, uma responsabilidade. E eu peguei um dirigente muito duro, aqueles espíritos ortodoxos que falavam assim, constatei que você é médium. E agora, se você quiser desenvolver essa tarefa mediúnica, você vai ter que andar na linha comigo. E ele era, graças a Deus, que eu cheguei na casa espírita por Kardec. Então ele me falava de todas as coisas, com muita sabedoria, convivi com ele muito tempo. Ainda convivo, ainda com menos frequência. E o mais interessante é que hoje em dia ele não é tão ortodoxo, naquela época era muito, eu acho que ele estava só para preparar a mim mesmo. Então, você ajudou ele a mudar um pouco? E aí começou então a fase, aí eu tinha pressão, né? Porque eu tinha um mentor muito bravo e um mentor encarnado muito bravo. E aí começou uma fase diferente, uma fase de responsabilidade. E aí eu fui vendo o que realmente era a mediunidade. Porque até então, tudo que eu lia, eu ficava deslumbrado. Sabe, eu ficava deslumbrado. Quando eu li Ivone Amaral Pereira, Devassando o Invisível, eu lia muito, mas muito mesmo. Quando eu li as obras de André Luiz, então você tem aquela visão assim, é como se estivesse vendo um horizonte, mas quando você vai caminhar nele, tem as pedras. Esse trabalho que você realiza hoje, então nós chegamos à casa espírita, vimos um pouco a sua história. Né? Chegamos na casa espírita, chegamos hoje no momento de que temos o trabalho de cartas consoladoras. Né? Quando efetivamente começou esse trabalho, por que que ele começou? E aí uma pergunta adicional. Todos nós, quando reencarnamos, né? Você também de casa que está nos assistindo, reencarnou. Nós temos uma tarefa, um programa, e você tem uma missão a cumprir. Como vê isto? Como é que é isto para você? Como é que é esta situação hoje? Emocionante. Quando começou, como eu relatei, é tudo deslumbrante. Você tem ali, porque as pessoas veem, por exemplo, hoje em dia, as pessoas chegam numa reunião e veem esse trabalho, elas chegam em mim e falam assim, muito, muito bom, que coisa mais iluminada. Então, quando a gente começa o trabalho, né, os espíritos, em 2002, que em 97 eu comecei a desdobrar com esse mentor, Frederico. Em 2002, dia 18 de junho de 2002, o dia que eu ia para Ibiá, que é uma cidade próxima a Pratinha, para fazer o alistamento, eu ia ser logo dispensado, porque lá não tem, né, não, eles dispensam todos, porque lá não tem espaço para isso. E 11h30 da manhã eu encontro com o meu mentor, aquela figura dos sonhos, depois de 2 anos, de 1 ano de intensas tarefas mediúnicas, ele deixa de estar nos sonhos, tão somente aparece materializado ali para mim. Né? Então ele fala do compromisso. E aí muitas pessoas pensam assim, mas é uma história tão parecida com a do Chico, né, enquanto com o Emmanuel, mas todos os médiuns têm uma história, tem um mentor que dirige o trabalho, e porventura todos eles têm a recomendação de você ter que ter disciplina, de você ter que trabalhar, de você ter que renunciar. Então ele me apresentou o projeto ali e falou assim, olha,
a gente tem uma tarefa para ser cumprida, de consolação, de instrução, a gente vai trabalhar. Então, a primeira vez, esse primeiro contato, você fica deslumbrado. Você fica pensando, nossa, eu estou nas nuvens. E eles falam para você, menos. Né? E ele sempre falou, né? Se subir para sua cabeça, eu te abandono. Eu estou te orientando e estou te dando, entre aspas, puxões de orelhas, porque você precisa, para você não se sentir melhor que ninguém. E aí você vai vendo que a tarefa mediúnica é aquilo que Emmanuel fala no livro Emmanuel, né? Que o médium deve encarar a tarefa mediúnica como um padecer, às vezes, sabe? Um constante sofrimento e dor. Hoje em dia, se você falar isso para companheiros de espíritos, ou se você falar para as pessoas, eles vão falar assim, mas médium tem que sofrer mesmo, sabe? Com insensibilidade, porque é esse o caminho, porque todo médium vem de um passado muito errante. Ou então as pessoas não te compreendem. Eu tenho dificuldade muito grande para o próprio grupo compreender o que os espíritos querem passar. Porque não é fácil você carregar uma responsabilidade dessa e você sentar, aquilo que muitos companheiros já falaram, você senta ali, você tem que estar em sintonia perfeita. Você não pode errar. Você não pode estar desequilibrado ao ponto de comprometer a credulidade das pessoas. Eu tenho um compromisso aqui hoje. Não é como você ter um compromisso de ir ao shopping para jantar às 8 horas e você sair de casa brigando, você vai jantar da mesma forma. Eu tenho que sair disciplinado, com a disciplina, com a frequência, e tudo o que acontece é para tirar isso de você. Você é testado o tempo todo na mediunidade. O tempo todo. Pior ainda na vaidade, que as pessoas te vangloriam muito, te consideram como um santo. Mas você vai sentar ali para centenas de pessoas, e hoje em dia a tarefa, nessa responsabilidade em número, muito grandiosa, existe uma pressão muito grande. Existem pessoas que se frustram. Mas eu saí lá da minha cidade, achei que ia receber e não recebi a carta. E aquilo que o Chico dizia, meu telefone toca de lá para cá. E as pessoas, meu telefone não está tocando. O que está acontecendo? Eu queria saber. Então as pessoas te colocam uma carga emotiva muito grande. E o médium, ele tem que lidar, quando ele está na tarefa pública, por isso que existem poucos médiums na tarefa pública, e a maioria se perde, porque você ouve o dia inteiro histórias trágicas. Porque se você vai ao supermercado, hoje em dia eu não tenho privacidade mais. Se eu vou ao supermercado, alguém encontra comigo e fala assim, eu perdi 2 filhos. Aí quando você para de conversar com essa pessoa, você chega na outra, a outra fala para você assim, a outra te para e fala assim, Júlio, eu vou me matar. O dia todo você está ouvindo isso. Entendeu? Então, se você não tiver amor, e não estou falando que eu tenho, estou em desenvolvimento disso, se você não tiver disciplina, se você não saber lidar com o problema dos outros, sem entrar neles, sem deixar eles penetrarem em você, se você não souber lidar com a situação, você não consegue sair de lugar nenhum. Porque é o dia todo uma pressão psicológica terrível. Né? E as pessoas têm uma cobrança muito grande com o médium. Elas acham que não pode errar, que eles não podem errar mesmo, e que não podem fazer isso. Então você vive o tempo todo numa pressão psicológica muito grande quando você trabalha com tarefa pública. Assim como qualquer atividade pública tem uma responsabilidade muito maior. Mas hoje em dia eu sinto realizado depois de uma reunião dessa. Às vezes eu fico temeroso. Como que vai ser? Será que eu vou estar bem? Será que eu vou conseguir filtrar as informações certas? Sabe? Será que tem umas tirinhas, chama Espiritirinhas, que uma vez eu vi, achei muito interessante, que são quadrinhos, que um rapaz entrega a mensagem para a moça e ela fala assim, mas ele não assinava Theo, o nome dele não é Theo, era Teobaldo, ele nunca assinava Theo. E o espírito do lado pensando assim, maldita caneta que acabou a tinta bem na hora da assinatura. E assim, as pessoas te cobram perfeição. Então, às vezes, vem uma carta cheia de detalhes para uma família, a outra quer receber da mesma forma. Então, as pessoas querem que a assinatura... Hoje teve um caso de assinatura idêntica antes e depois do desencarne. A família fica, meu Deus, como pode, né? Mas nem todas vão ser. Às vezes o espírito não tem condição de falar o que você quer ouvir, às vezes ele nem sabe o que você está passando. Vamos considerar que André Luiz ficou 8 anos no umbral, mais uns 2, mais ou menos, recuperando o plano espiritual, chegou aqui e viu a esposa dele casada de novo. Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele poderia ter tido netos nesse meio prazo, ele poderia
Muitas coisas aconteceram na vida física dos seus familiares. As pessoas querem que os espíritos às vezes resolvam os seus problemas e esquecem que as cartas são consoladoras. Eles vêm para falar que não morreram e provam isso sempre, de alguma forma, mas hoje em dia, mesmo toda essa pressão, com essa pressão de perfeição, hoje eu parei de me cobrar muito, eu estava entrando num processo obsessivo até mesmo, porque eu estava me cobrando demais, sabe? Então, tipo assim, eu ficava assim, nossa, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser melhor, eu tenho que fazer as coisas melhores, eu tenho que ser muito disciplinado. E eu me cobrava muito. E eu vi que esse não era o caminho. Então eu estava ficando muito angustiado. Porque se o grupo não ouvisse os conselhos espirituais, ou se as coisas não aconteciam do jeito que deveria acontecer, eu ficava muito frustrado, me sentia frustrado espiritualmente. E aí, um dia, o meu mentor falou assim, olha, cada um segundo suas obras. Você está fazendo a sua parte, você está dando o seu recado e tenta esforço para manter isso puro. Como eles vão reagir, como eles vão se adaptar a isso é problema deles. Você tem que sentar, fazer o seu trabalho e aguentar o que tiver de aguentar e, com a consciência tranquila, voltar para casa com o trabalho realizado. Então, hoje, eu me sinto muito grato, porque a mediunidade, ela nunca deve ser retribuída com nenhum tipo de valorização pessoal, financeira. O médium não pode esperar nem mesmo a consideração, a gratidão sequer. Ele não pode, porque senão está fazendo o trabalho errado. Mas, quando você vê as pessoas que te acompanham durante vários tempos, as pessoas vão lá, te abraçam, mostram que gostam, que preocupam com você, isso é muito gratificante. Isso é o resultado bom que eu vejo na tarefa mediúnica. É um lenitivo. Essa missão que você escolheu, porque você escolheu essa missão nesta atual existência. Você traçou isso com uma equipe para que pudesse consolar a muitos. Quando você traçou isto, quando isto começou a se desenvolver, você dimensionou a amplitude que isso tem hoje? Porque hoje, com as mídias sociais, as coisas se multiplicam muito rapidamente, né? As informações caminham muito velozmente. Você dimensionou quanto isto ia se desdobrar, como está se desdobrando, a amplitude que essa atividade está tomando? Você tinha lá atrás, no projeto reencarnatório, você tinha essa dimensão? Olha, você sempre tem uma ideia de como poderá ser. A questão é que quando você está encarnado, você está sujeito a fracasso, está sujeito a uma série de condições que você nunca sabe se você conseguir alcançar. Eu já passei por situações em que você pensa assim, não consigo amanhecer. E no outro dia você amanhece e fala, nossa, não é possível que eu estava tão preocupado com isso. Então, hoje em dia, com essa dimensão que o trabalho alcança as pessoas, a gente fica espantado às vezes, sabe, com o tamanho e a dimensão, e que deve alcançar ainda, né? E ao mesmo tempo você fica feliz por isso, porque está ajudando muitas pessoas. Hoje em dia você tem as mídias sociais, que embora tenha tanta coisa negativa, leva muita esperança para as pessoas. Então, uma pessoa que está numa cidade que não pôde chegar aqui hoje, que estava trabalhando, ela pode chegar em casa e assistir ao vivo, não está entendendo? Que pode acompanhar em tempo real. Isso é muito positivo, mas tudo tem os seus prejuízos, né? A gente tem aí hoje, por exemplo, uma grande onda de manifestações de pessoas extorquindo através da mediunidade. Usando a mediunidade, talvez por isso, que é tão rejeitada em tempos atuais, porque ficou muito fácil. As pessoas estão hoje pensando assim, eu sou médico psicógrafo e amanhã já está psicografando mensagem familiar, né? Eu fiquei 10 anos para os espíritos começarem a viajar, para mim fazer essa atividade pública em outras cidades, com tremendo esforço, com tremendo estudo. E você vê, às vezes, preocupado mesmo, porque algumas casas espíritas abrem as portas para o fenômeno mediúnico sem preparação. Isso é sério, muito grave. E a gente não pode generalizar. Nem tudo que é mediúnico, nem tudo que é dos espíritos é sério. Muito pelo contrário, a maioria não é sério. Então, a gente dimensiona
Hoje, a gente tenta trabalhar o dia que a gente vive, como a gente veio para Ribeirão, a gente pensou assim, ó, pela procura na página, a gente pensou, vai dar muitas pessoas. Mas nunca imaginávamos que seriam mais de 1000 pessoas, né? E é muito bom isso, porque das 1000 pessoas que estavam aqui, das mais de 1000 pessoas, muitos críticos falam assim, a mediunidade está virando um espetáculo. Mas dessas 1000, muitas não são espíritas. E a maioria que procura carta psicografada não são espíritas. Eu já tenho até pastor que procurou eu para carta psicografada. E recebeu do filho, ficou espantado, mas recebeu. E o desespero fala alto nas pessoas. Então, é um caminho para elas conhecerem o espiritismo. E por isso que a gente tem que agir com uma boa doutrinação, com um bom conteúdo doutrinário espírita, conciliar da psicografia que a gente tem tentado fazer. A gente vai fazer psicografia em São Paulo, vamos chamar um bom palestrante para falar sobre a imortalidade, sobre reencarnação. Porque as pessoas são muito incompreendidas quanto a essa questão de reencarnação. Ai, por que eu estou sofrendo? Que Deus é injusto? Espera aí, você está sofrendo porque talvez você errou em outro. E isso tem arrastado as pessoas para a casa espírita. Prova, a gente pode pegar o movimento espírita regional de Paraty. Ele não estava nos índices da segunda cidade mais espírita. Ele passou a estar depois das sessões de psicografia. A gente pega as cidades na região de Uberlândia, que a gente faz o trabalho, e Uberlândia na psicografia vão 2000 pessoas. O quanto as casas espíritas estão trabalhando mais. A maioria das pessoas que eu psicografei cartas, que eu tenho um certo contato assim hoje em dia, foram para casas espíritas. Tem algumas que são até palestrantes, e excelentes palestrantes. Então você vê que existe uma produtividade muito grande através disso também. Porque eu considero a psicografia, o que um espírito me disse um dia, como evangelização de adultos. Porque muitos pais chegam e me falam assim, eu só mudei depois que meu filho desencarnou. Meu filho desencarnou e ele me fez transformar. A dor me fez te procurar e ele, através das cartas, consolando a mim, me fez repensar na vida e eu estou aqui trabalhando para Jesus. Isso é muito bom. Isso é tudo. Júlio, nós queremos te agradecer por esse papo agradável. Obrigado. Queremos agradecer a você e a sua equipe espiritual por se dedicar a esta causa tão nobre. O tempo é célere. Nós pedimos que você, no encerramento desse nosso programa Visão Espírita, deixasse uma mensagem ao nosso telespectador. Olha, a gente gostaria de agradecer ao público que tem acompanhado, né? É muito importante dar apoio a esses canais de divulgação espírita, porque a gente divulga tanta coisa ruim hoje em dia e tem vergonha de falar de Jesus, né? E a gente precisa divulgar o que é bom, a gente precisa usar as mídias sociais, a gente precisa diminuir esse tom de violência que a gente tem usado nas redes sociais, essa figura de juiz que condena já. E convidar todos para conhecer, quem não conhece o Espiritismo, buscar casas espíritas. Então, a gente deve ter 2 tipos de público nos assistindo. Os que são espíritas, que a gente conclama ao trabalho, né, sem disputa, né, sem considerar que a gente precisa ser melhor do que os outros, a gente precisa ser melhor para os outros, né? A gente tem esse lema na instituição. Então, uma mensagem aí, convidando os que estão candidatos a trabalho, que já têm conhecimento a trabalharem, e os que estão aí parados por alguma tristeza, alguma angústia, alguma saudade, algo que está prejudicando, para procurarem ajuda, porque tem muita gente querendo trabalhar e auxiliar vocês. Até o próximo Visão Espírita. Fiquem em paz.